Por um outro lado, nós temos a natureza do universo. Todas as estruturas no universo, desde uma semente de uma planta, desde um animal, desde um astro cósmico, todas as estruturas são compelidas de uma forma natural a atingir sucesso, ou seja, sucesso no sentido de atingir o clímax da sua expressão. Se isso está acontecendo a cada instante na natureza, no cosmos, isso quer dizer que há no universo um princípio natural, uma tendência, uma inclinação natural em que todas as formas de vida, sem exceção, tendem a atingir o clímax. E podemos também incluir nesse universo o ser humano. Se eu te disser agora que você está sendo compelido de uma forma espontânea e de uma forma natural em atingir o teu sucesso, o teu clímax, como você sentiria? Talvez você ao ouvir isso se pergunte, nossa, mas se há uma tendência natural para que tudo prospere, portanto, para que tudo seja bem-sucedido, por que eu não estou prosperando? Se você estiver vivendo uma vida com uma série de dificuldades ou até deficiências, por que isso está acontecendo? Eu posso te responder colocando 2 pontos fundamentais. Primeiro, se isso não está acontecendo, é porque você está resistindo a este fenômeno. E se você está resistindo, há em você um estado que define um comportamento anti-sucesso, anti-prosperidade. Em tese, se há uma tendência natural para que tudo prospere, inclusive o ser humano, e é claro que quando nos referimos ao nível do ser humano, o nível de complexidade pela qual o sucesso, a prosperidade se manifesta na escala humana é diferente do nível de prosperidade que uma semente atinge quando se torna uma planta. Porque ao nos referirmos ao ser humano, nós estamos falando de projetos, de propósito, e que este propósito é muito único e varia de acordo com cada ser. Poderíamos falar que o propósito de um pássaro é voar, mas quando falamos de ser humano, estamos falando de que cada ser humano possui um propósito muito único e exclusivo, porque cada um de nós somos muito únicos na nossa manifestação. Então, há 2 pontos a considerar. Primeiro ponto, os hábitos, as estruturas mentais, as ideias que você assimilou, que façam que você desenvolva um comportamento. E segundo, a perda ou o gasto de energia excessivo para se manter contra este processo natural. Se não estamos prosperando, significa que estamos despendendo muito mais energia para resistir a um fluxo natural de prosperidade e sucesso. Se estudarmos, por exemplo, o termo prosperidade e buscarmos as raízes etimológicas deste termo, nós veremos que prosperidade vem de um termo, de um radical do latim, que quer dizer a favor de. Então, o indivíduo que está a favor prospera. Portanto, o indivíduo que está a favor é um indivíduo afortunado. Você já deve ter tido a experiência, você já deve ter vivido isso, não com tanta frequência, mas certamente você já deve ter passado pela experiência que é popularmente chamado de sorte. Você sabia que existe uma ciência por trás dos mecanismos da sorte? E você também já deve ter presenciado pessoas que misteriosamente possuem, entre aspas, uma sorte. Essa pessoa a gente chama de uma pessoa que tem uma estrela que brilha. O que essas pessoas possuem que faz com que toda a sua vida funcione de uma forma extremamente fácil, de uma forma extremamente natural, em que parece que toda a realidade à sua volta coopera com aquela pessoa
e faz com que ela, sem gastar muita energia, sem se esforçar, tudo aconteça ao seu favor. Mais uma vez o termo ao seu favor. E por que outras pessoas, mesmo se dedicando, mesmo se esforçando, mesmo muitas vezes até lutando, não conseguem atingir plenitude ou não conseguem prosperar e ter o sucesso que tanto buscam? Qual é o fator que faz a diferença, que faz com que haja uma diferença de indivíduos para indivíduos? Ou o que fez com que você, num dado momento ou num dia, tenha experimentado este fenômeno da sorte, que nada mais é do que vivenciar um momento em que você estava a favor? Então, sorte, dentro deste contexto que eu estou explicando, nada mais é do que um estado que você acessa que o coloca a favor de algo. E quando você está a favor deste algo, misteriosamente, parece que a realidade, parece que a vida como um todo resolve cooperar com você, mostrando que há uma conexão, que há uma ligação direta entre você, o teu estado e a vida em si. Você se lembra como você se sentiu naquele dia em que você definiu como sendo um dia ótimo, que foi um dia incrível, porque tudo fluiu muito bem? Como você estava naquele dia? Se você lembrar, você vai perceber que você estava perfeitamente relaxado, você estava leve, você estava misteriosamente mais espontâneo e estava se sentindo mais integrado com a realidade naquele dia, não é mesmo? E o que fez com que você perdesse aquele estado, ou o que em você provocou? Nesses dias você estava experimentando sorte, você estava a favor. E é isso que eu quero explicar. O que está por trás desse estado que aqui eu estou colocando de estar a favor? Ou seja, o estado próspero. Estar a favor do quê? Estar a favor da sua natureza, da sua individualidade, está, portanto, a favor do universo. Estar a favor de si mesmo é um momento em que você se percebe em uma condição de maior encaixe. Se você notar nesses dias de sorte ou nesses dias prósperos, você está muito mais encaixado no teu corpo. Nesses dias, você não está preso na sua cabeça, você não está tentando viver a sua vida dentro de uma cabeça que enquadra, que julga e reage. Nesses dias você se percebe muito mais incorporado, funcionando como um todo integrado. E, ao que tudo indica, esse estado nos dota desse poder de fazer com que as coisas aconteçam de uma forma extremamente simples. É importante frisar que, além da prosperidade estar ligada a um estado muito específico, isso não quer dizer que você não terá que se dedicar ou a atuar, a agir, a fazer o que está ao seu alcance com boa vontade. O que eu estou colocando é exatamente a compreensão de que as atitudes potencializam os atos. Há uma diferença que eu sempre coloco e defino nas minhas palestras, nos meus cursos, entre a ação e a atitude. A atitude é uma postura interna que qualifica a ação, e a ação é apenas o ato em si. Ação sem atitude é praticamente uma ação inócua, porque o que irá qualificar a sua ação e fazer com que a ação surta frutos ou efeitos é entrar dentro de um contexto no qual você está dentro de uma atitude que o coloca como um ser próspero. E, ao falar desse estado, estamos falando da sua mentalidade, como a sua mente está funcionando, quais são os hábitos que você automatizou que o levam, sem se dar conta, a resistir ao fluxo da prosperidade. Então, vamos conectar alguns pontos realmente muito importantes para podermos avançar dentro do que eu pretendo passar para vocês de informações e de algumas práticas que vão ser muito importantes. Primeira coisa a entender para a gente sedimentar: o universo
possui uma inclinação ao sucesso. Tudo prospera. Se você se permitir, se você souber como estar a favor de si mesmo, consequentemente do universo, a prosperidade irá acontecer em você. Segundo ponto, há hábitos, conceitos e crenças que forjam um estado em você antipróspero e talvez você não esteja ciente disso. Esse estado faz com que você desenvolva pensamentos, sensações que desmotivam a prosperidade. Pensamentos e sensações que quebram esta unidade, que faz com que você, ao invés de estar a favor, se oponha a esta natureza. E é claro que você não está ciente disso, é uma coisa que está acontecendo em você e você até hoje não estava percebendo. Meu papel aqui, como um facilitador, é revelar exatamente em você os pontos que você precisa prestar atenção para modificar. É mais uma questão de ajuste fino do que fazer grandes mudanças concretas na sua vida. Entenda que pequenas mudanças na sua mente podem provocar grandes efeitos na sua realidade. Segundo a teoria do caos, se uma borboleta bater asas no Japão, isso poderá provocar um tsunami aqui no Brasil, porque tudo está interconectado. Então, pequenas mudanças surtem grandes efeitos. E hoje eu irei exatamente explorar com vocês exatamente a mentalidade, ou seja, o que as mentes que atraem sucesso e prosperidade possuem em termos de características e de traços que tornam os indivíduos portadores dessa mente indivíduos altamente bem-sucedidos. Não só bem-sucedidos, mas indivíduos que, através da sua presença mental, atraem as condições, muitas vezes de forma mágica, por meio do fenômeno da sincronicidade. Ou seja, a pessoa simplesmente consegue sincronizar situações até então desconexas, pessoas que, ao se conectarem, irão criar um campo fértil através do qual nascerá uma realidade realmente muito próspera. A grande questão é que, através da nossa mentalidade, nós estamos criando uma representação mental do que são as coisas ou do que nós somos para nós mesmos. O seu ponto de vista, ele é o ponto de vista mais importante no universo, porque o seu ponto de vista é o que determina o comportamento do seu universo pessoal. Você está habitando e ao mesmo tempo orquestrando um universo que é o seu universo. Independente da cidade que você vive, independente do círculo de amizades que você tem, independente do trabalho que você está desenvolvendo, é muito importante assumir esta postura quântica e entender que você, quer queira, quer não, está orquestrando o seu universo pessoal por meio de um ponto de vista. E o ponto de vista representa exatamente a sua interpretação de mundo, a sua interpretação de realidade. A forma como você está concebendo quem você pensa ser, a forma como você está concebendo o que é o mundo para si mesmo, ou o que é a sua vida para você, irá determinar exatamente boa parte dos efeitos na sua vida. Então, as mentes que atraem sucesso e prosperidade, elas possuem uma característica estrutural diferente das mentes que não atraem. Então, conforme eu já expliquei anteriormente, em tese, é muito mais fácil prosperar do que não prosperar se adotarmos a mentalidade ou o conjunto de hábitos que nos colocam a favor da nossa natureza e, consequentemente, da natureza do universo. Porque a nossa natureza é a natureza do universo. E se o nosso universo é abundante, isso quer dizer que a nossa natureza é a fonte de toda abundância.
E deixo aqui uma dica que pode ser um exercício muito interessante de se fazer, que é você lembrar que você possui a fonte de toda abundância. Então você pode formular uma metalinguagem, e aqui eu abro um parênteses para que você assista a palestra sobre metalinguagem, em que eu explico os passos essenciais para que você construa uma metalinguagem eficientemente. Então depois acesse aqui no Metaflix a palestra sobre metalinguagem para você poder usar dentro da metalinguagem uma fórmula que ressalte para você o reconhecimento de que a fonte de toda prosperidade e abundância está em você. Então agora nós iremos falar um pouco sobre os aspectos que eu cataloguei observando as pessoas bem-sucedidas, me observando também, que na minha opinião são as características essenciais para que uma mente se torne uma mente realmente com o poder de atrair sucesso e prosperidade. O primeiro ponto que eu julgo ser o ponto essencial neste processo envolve o conceito de autorreferência. O indivíduo próspero ou indivíduo detentor de uma mente bem-sucedida possui já sedimentado em si mesmo a autorreferência. O que é ser um ser autorreferenciado? Um ser autorreferenciado é o indivíduo que já assumiu para si mesmo que ele é a sua própria referência. Chegará um momento que toda a realidade, bem como a vida, o levará naturalmente a se assumir como sendo a sua referência. Isso quer dizer que você, neste estado de autorreferência, de ser um ser autorreferenciado, já superou a necessidade de aprovação de outros, de terceiros. Porque no momento em que ainda portamos o vício ou a necessidade de sermos aprovados pelas pessoas, muitas vezes somos forçados a quebrar a nossa unidade e a nos tornar uma outra coisa que não seja nós mesmos. Estar a favor implica no exercício de ser cada vez mais si mesmo. Ser você, assumir a sua diferença, exercitar esta condição de ser único e de ser perfeitamente você, o coloca naturalmente numa condição de prosperidade. Todas as pessoas que prosperam muito, é muito nítido este ponto muito bem definido. São pessoas que possuem uma coragem de ser si mesmas. E isto é a condição sine qua non de uma mente capaz de atrair sucesso e prosperidade. Então, você pode começar a praticar a autorreferência. Não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas falem de você. O que tem peso para o seu universo pessoal, o que pesa para o universo é o seu ponto de vista. O que você pensa ser, o que você acha de você, o que você sente, isto sim tem importância. Até que ponto você consegue se permitir existir através do seu próprio ponto de vista. Este é um ponto realmente fundamental, um ponto de mutação que irá lhe produzir um grande poder de ter sucesso. Eu costumo dizer que na vida você tem dois caminhos. Um caminho é o caminho da natureza e o outro caminho é o caminho comum, ou seja, o caminho da normalidade. Muitas vezes, quando trilhamos o caminho da normalidade, somos obrigados a nos tornar coisas ou nos tornar outras pessoas. E essas outras pessoas que nos tornamos, geralmente, são pessoas que visam suprir a expectativa de outras pessoas, o que resultará, mais cedo ou mais tarde, na perda do sentido, resultará na perda da sua própria conexão. Eu comecei falando hoje nessa palestra sobre o estado de prosperidade estar intimamente associado a um estado de autoconexão. E, portanto, quando falamos de autorreferência, estamos falando exatamente de você restaurar a sua conexão. Toda vez que alguém me procura em set de consultório buscando resolver
a situação financeira, ou seja, tentando melhorar a questão da prosperidade, e eu já sei, ao olhar para aquela pessoa, que em algum momento ela produziu ou provocou uma quebra da sua unidade. Seja por começar a ouvir as outras pessoas, seja por seguir conselhos de outrem, seja por tentar ser alguma outra coisa para suprir a expectativa de um grupo de pessoas que estão ali na espera que ela se torne aquilo que eles estão aguardando. E tudo isso então resulta numa desestruturação, porque para o universo só existe você. Quanto mais você se torna si mesmo, mais o universo o identifica como parte dele. E sendo você então estabelece uma relação de perfeita coerência com esse aspecto maior do qual você faz parte, que poderíamos chamar da inteligência do todo ou desse campo unificado de inteligência do qual você é parte. Então,